E aí galera, beleza? Estamos de volta aí com os nossos vídeos de comentários bíblicos e atualidades, depois de uma parada aí de 10 dias. A gente sempre vai fazer assim, não é? A gente vai fazer durante 20 dias, nós vamos gravar 10 vídeos, 5 sobre comentários bíblicos e 5 sobre atualidades, e depois a gente vai descansar 10 dias. A gente vai começar hoje uma nova série sobre os 10 mandamentos, tá? Em Êxodo 20, não é sobre a novela que a Record passou, né? Teve o filme aí que estourou, teve até livro dos 10 mandamentos, para quem não tem Bíblia, né? Tá lá o livro dos 10 mandamentos. Não, mas eu decidi comentar sobre o texto mesmo, sobre os 10 mandamentos. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender um pouco do contexto, né, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão em dois textos na Bíblia. Está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5 também você encontra os 10 mandamentos. Êxodo 20 é o principal texto. Se você já leu Êxodo, está lendo Êxodo, vai ler Êxodo, vai perceber que a história de Êxodo conta a história do povo de Israel saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, sendo liberto da escravidão por Deus. Tem a revelação de Deus para Moisés, que é muito importante, que a gente vai falar mais sobre isso no primeiro mandamento. E depois eles chegam ao Monte Sinai, e ali Deus manda Moisés subir ao Monte Sinai, e Deus começa a falar com Moisés sobre o Monte Sinai e dá as suas leis, os seus mandamentos e como deveria construir o tabernáculo. Tem mais de 600 mandamentos na lei de Moisés. Mas os 10 mandamentos resumem basicamente aí esses 600 mandamentos. E esses 10 mandamentos foram resumidos por Jesus em 2 no Novo Testamento. A gente vai fazer essa conexão sempre entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Afinal, a base para nós cristãos hoje é o Novo Testamento. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Então você pode resumir os 10 mandamentos nesse. Por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos se referem a amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Então você tem o primeiro, que a gente vai falar mais hoje, que é não terás outros deuses, no versículo 3. Você tem no versículo 4 para não ter outras imagens, no versículo 7 para não tomar o nome de Deus em vão, no versículo 8 para lembrar de guardar o sábado, o dia de descanso. A gente vai comentar em cada vídeo um desses mandamentos numa série de 10 vídeos. Aqui nós estamos fazendo a introdução por enquanto. Nos outros 6 mandamentos tem a ver com amar ao próximo. Se você cumprir esses 6 mandamentos, você vai amar o próximo, que é honra seu pai e sua mãe, não matarás, não cometerás adultério, 14, não roube, versículo 15, não dês falso testemunho, versículo 16, não cobice nada do seu próximo, principalmente a sua mulher, versículo 17. Então, Jesus resumiu amar a Deus e amar ao próximo. É o resumo dos 10 mandamentos, que já é um resumo de toda a lei. Os 10 mandamentos são importantes ainda hoje para nós que estamos no Novo Testamento? Sim. Por quê? Porque o que continuou da lei do Antigo Testamento para nós hoje é somente a lei moral. A lei ritual caiu. Tudo que tem a ver com ritual caiu, não é? Não é obrigação mais. O sacrifício foi feito através de Jesus. O templo hoje somos nós, casa do Espírito Santo. Não precisamos guardar as festas, não precisamos guardar os dias, mas a lei moral continua. E os 10 mandamentos são interessantes, que dos 10 mandamentos, 9 são leis morais. Apenas o sábado, que a gente vai conversar sobre isso no quarto vídeo, é uma lei ritual, não é uma lei moral, por isso que Jesus nos desobrigou de cumprir ela. Bom, os 10 mandamentos nós devemos cumprir por obediência e gratidão. É interessante que Êxodo 20 fala o seguinte, versículo 1. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. O termo mandamentos não é utilizado aqui, é o termo palavras que é utilizado, que depois ficou conhecido basicamente como 10 mandamentos. E o versículo 2 diz, eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Então, isso é o porquê de Deus requerer esses mandamentos, dar essas palavras a Moisés. Por quê? Porque Deus os libertou, né?
e porque Deus os libertou da escravidão, então a partir disso nós devemos obedecer e por gratidão seguir a lei de Deus. E isso também é requerido no Novo Testamento. Se você observar o Sermão do Monte, Jesus vai interpretar a lei e vai trazer algumas coisas novas a mais ali. Então nós devemos hoje seguir a Jesus, porque Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou da escravidão das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. E por isso nós devemos ser discípulos de Jesus, obedecer a seus mandamentos e segui-los. Então, as 10 palavras, ou mais conhecidas hoje como 10 mandamentos, têm 9 obrigações morais que hoje nós devemos seguir também. É interessante também a gente discutir aqui, conversar rapidinho, que a Igreja Católica alterou as ordens dos 10 mandamentos, e eles têm 10 mandamentos diferentes da ordem e do que está escrito aqui em Êxodo 20. Esses são os 10 mandamentos de acordo com a Igreja Católica. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Então, ele resumiu os 2 primeiros mandamentos no primeiro. Tornou o quinto mandamento o segundo. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Acrescentaram, que não está em Êxodo 20, nem Deuteronômio 5. Honrar pai e mãe se tornou o 4º mandamento e não o 5º. Não matar é o 5º neles. Não pecar contra a castidade também está aqui, acrescentado. Não roubar, não levantar falso testemunho e transformar o 10º mandamento em 2. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então a ordem católica é meio diferente aí do que está na Bíblia, é meio confusa. E nós evangélicos preferimos seguir o que está na Bíblia, que é o mais correto. Então vamos lá. Primeiro mandamento, versículo 3. Então, porque eu sou o Senhor, e aqui a palavra é Yahvé. Yahvé é a revelação que Deus deu a Moisés. Yahvé significa eu sou o que sou. Eu sou o que serei. Eu sou o que fui. Eu sou o que será. Eu sou significa Yahvé. Então eu sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a Moisés, se revelou a ele, falou, olha, eu sou Yahvé. Esse é o significado do meu nome. Yahvé é um nome impronunciável em hebraico, tá? Essas vogais foram acrescentadas depois. Na verdade, são só consoantes. H, W, então fica um som tipo um sopro, né? Um sopro. Então, acrescentamos essas vogais depois. Hoje nós falamos Yahvé ou Jeová, tá? Então, Yahvé, eu sou Yahvé, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Por isso, né? Esse é um acréscimo meu de interpretação. Por isso, primeiro mandamento, não tenha outros deuses além de mim. Quer dizer, Yahvé está falando, olha, eu me revelei a você, Moisés, quem eu sou. Eu tirei vocês de 400 anos de escravidão no Egito. Eu passei vocês pelo Mar Vermelho. Eu estou conduzindo vocês pelo deserto. Por isso, pela minha demonstração de amor, vocês me obedecerão, me seguirão por gratidão. E por isso vocês devem me amar. Em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é o primeiro grande mandamento. Nós amamos a Deus por quê? Na carta de João você vai ver que ele escreve que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, se você não recebeu o amor de Deus no seu coração, você não tem como obedecer esse primeiro mandamento que diz, ora, não tenha outros deuses além de mim. Quer dizer, Ele é o único Deus. E no Novo Testamento nós aprendemos que Jesus é o seu Filho, que o Espírito Santo é Deus, nós aprendemos a doutrina da Trindade. Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo escrevendo vai dizer que Jesus é o único mediador, então nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um só Deus, que é o único Deus. E nós chamamos isso de monoteísmo, quer dizer, não existe outro Deus. Na época de Moisés havia ali o paganismo muito grande, que eles serviam a outros deuses. E a nação de Israel, a nação hebraica, foi uma das primeiras a receber essa revelação de que existia apenas um único Deus criador. Se você vê em Gênesis 1, você vai ver Moisés falando a respeito disso, que existe um único Deus criador. Ele é o Senhor. Ele é o único. Os profetas vão falar isso, Isaías principalmente. Ele é o único Deus. Não existe outro Deus além dele. Não existe rival. Não existe o Deus do bem e o Deus do mal. Satanás não é um rival para Deus. Ele é um inimigo, mas não é um rival. Só existe um Deus. É interessante notar que na época do Novo Testamento as pessoas acreditavam em vários deuses.
Se você lê em Atos, as pessoas estavam ali escandalizadas com Paulo por causa de Atena. Então, essa mitologia que nós acreditamos hoje, nós assistimos em filmes hoje, era realmente acreditada na época do Novo Testamento. Eles acreditavam em Thor, eles acreditavam em Odin, os vikings, né, acreditavam em Odin. E a partir do Evangelho de Jesus, a partir da pregação do Evangelho, que o Evangelho foi espalhado por todas as nações, está sendo espalhado, essa idolatria caiu, né? Essa idolatria de deuses caiu. Hoje ninguém mais adora Thor como Deus, Odin como Deus. Nós vemos eles em filmes como super-heróis, como personagens mitológicos que não existiram, na verdade, não é? Porque Deus só existe um. A gente vai falar mais sobre idolatria no segundo mandamento de fazer imagens de ídolos. Então, isso é o que diz o primeiro mandamento. Nós devemos adorar, seguir, servir, orar, louvar somente a um Deus. Não existe outro Deus, não existe rival. Ele é o soberano sobre toda a terra. Ele manda sobre toda a terra, né? Então, Deus é único. O Senhor é único. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra. É bom lembrar também que o Deus da Bíblia não é o mesmo Deus do Alcorão. Não é o mesmo Deus de outras religiões, é o Deus da Bíblia. Ou você acredita na Bíblia com palavra de Deus ou não. Porque os outros livros de outras religiões entram em contradição. Não são todos os caminhos que levam a Deus, só Jesus que leva a Deus. Então, dito isso, a gente explicou aí mais ou menos a respeito do primeiro mandamento. Obrigado aí a quem estava assistindo, curta, deixe seu comentário. Entre no meu canal do YouTube, se inscreva, participe. Amanhã a gente traz um vídeo sobre atualidades e daqui a 4 dias a gente vai comentar sobre idolatria no segundo mandamento. Obrigado e até a próxima.